Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós tínhamos combinado na aula passada, né? Nós iniciarmos algumas ideias em relação às doenças e o tratamento fisioterapêutico aquático, né? Dentro da hidroterapia, a gente ia pegar uma doença e a gente ia tentar trazer a ideia do tratamento fisioterapêutico nessa determinada doença. Aí eu lembro que o pessoal tinha pedido AVC, né? AVC é uma doença que a gente vai se deparar muito, né? Durante a nossa prática clínica, a nossa vida profissional. Então a gente vai falar um pouquinho do AVC, obviamente fazer só uma revisão bem rápida aqui em cima do AVC. E a gente vai falar um pouquinho do tratamento fisioterapêutico no AVC. Vamos mostrar alguns vídeos ali e a gente vai tentar interpretar, né, da melhor maneira possível os exercícios, entender isso aí dentro da água. Diferente da prática, né, na prática a gente consegue manusear, manipular o paciente dentro da água e aqui a gente tem essa dificuldade, mas, né, como eu falei para vocês, nós vamos depois dessas aulas aí e depois vamos todos ter um pouquinho dessa prática, tá? Então, lembrando do AVC, né, o AVC lá é uma doença que ela não, na verdade, não chega a ser caracterizada como uma doença, assim como uma síndrome também, né, neurológica, porque ela é uma síndrome clínica que ela afeta o cérebro em si, né? E ela é síndrome porque ela tem um monte de sinais, um monte de sintomas que caracterizam essas alterações, né? Então é importante a gente lembrar dentro do AVC duas coisas bem importantes, que o cérebro ele tem que receber oxigênio. Quando o cérebro está na sua circulação normal, sanguínea normal, né? Circulação sanguínea normal, vai chegar o sangue em todas as células, né? Os neurônios vão fazer essas sinapses, vão trabalhar tudo certinho, vão fazer a liberação de substâncias, né, neurotransmissoras, né? Aí ocorre toda a condição normal do cérebro, né? Quando ele tem essa condição alterada, ela pode ser alterada pelo acidente vascular cerebral, ou chamado hoje, né, de acidente vascular encefálico, que antigamente era cerebral, e mais comumente tratado como derrame, né, pelos leigos. Quando ocorrer o acidente vascular encefálico, ele vai ocorrer de duas maneiras. O sangue ele tem que passar, né, pelos vasos em direção ao cérebro. E durante esse caminho pode ocorrer uma interrupção dessa nutrição tecidual. E essa interrupção, quando ela não chega, né, ao lugar, e nesse meio do caminho ocorre uma ruptura de um vaso sanguíneo, vai ocorrer o chamado AVC hemorrágico. E se durante o percurso ele não passar porque houve uma obstrução, ele é chamado de AVC isquêmico, tá? Obviamente, o hemorrágico ele causa muito mais danos no paciente que venha a ter essa condição neurológica, tá? Obviamente, das duas maneiras, seja ela hemorrágica ou seja ela isquêmica, o cérebro vai perder nutrição tecidual, principalmente, né, nutrição de oxigênio, não vai chegar oxigênio nessas células e vai fazer morte neuronal, morte do tecido nervoso, tá? Quando acontece isso, a maioria das doenças que ocorrem nesses pacientes aí, eles vão apresentar alterações ou cognitivas
ou sensoriais ou motoras, ou sensório motoras também, né? Pode acontecer. As três juntas também, né? Cognitiva, sensorial e motora. Tudo isso vai depender, pessoal, do local da lesão, tá? A gente classificar o AVC, a gente tem que lembrar que o isquêmico é a causa mais comum, ele está relacionado ali cerca de 70, 75% das causas dos tipos de AVC, enquanto que o hemorrágico ele está 15 a 25%, né? Os fatores mais comuns ali em relação ao isquêmico é a trombose, a estenose, o estreitamento ali, né? Faz uma oclusão, um exemplo da arteriosclerose, né? Uma embolia, tá? O hemorrágico ele tem algumas situações como as hemorragias hipertensivas, né? Profundas, os aneurismas, né? São chamados aneurismas saculares e eles rompem, né? E faz o extravasamento, sangramento por malformações e alguma hemorragia que possa acontecer espontânea, né? Idiopática de um lobo cerebral, tá? Então, essas são as principais características aí que a gente pode falar em relação ao AVC, tá? E aí a gente entra, obviamente, na parte que faz as alterações, né? A fisiopatologia dessa doença, né? Então, as alterações que a gente mais percebe. Afasia, que é a dificuldade da coordenação, né, da fala. O paciente vai apresentar alterações visuais, o paciente vai apresentar uma ataxia sempre contralateral, né? Então, se for no lado direito, vai ser no lado esquerdo, se for no lado esquerdo, vai ser no lado direito, né? Ele vai ter as alterações cognitivas, que a gente falou lá que pode estar presente. Disfagia, né? Ele vai ter dificuldade da deglutição, ele vai ter um déficit de equilíbrio, paralisias faciais, né? A gente consegue perceber que tem um lado que foi cometido tem uma alteração desse tônus muscular, né? Pode ser observado alteração sensório-motora e acho que principalmente assim são essas alterações mais relevantes que a gente tem, né? A gente já vai entrar um pouquinho na parte da alteração motora. É só lembrar que todo paciente que sofre um AVC, o AVE, né? Independente, né, do caso hemorrágico, o hemorrágico ele tem mais letalidade, né? Ele é mais fatal. É importante a gente entender que no período do primeiro mês até o sexto, é o período crítico para a gente ter uma maior recuperação funcional desse paciente, né? Tanto que a gente fala que o primeiro mês é o chamado mês da recuperação maciça. Essa recuperação maciça é onde a gente consegue trazer todas as informações ali da neuroplasticidade para esse paciente e depois a gente vai durante o resto daqueles 6 meses, 6 primeiros meses ali, trabalhando ele de maneira mais eficiente, com a melhor coordenação, mas já com o cérebro conseguindo fazer um input sensorial, né, mandando, melhorando a função neuromuscular, certo? Então é nesses primeiros 6 meses aí, pessoal, que a gente consegue fazer essa melhora desse paciente, tá? Obviamente, tudo que for acontecer nesse paciente vai depender muito do local da lesão e da extensão da lesão, né? Isso é bem importante, né? A dimensão dessa lesão. E lembrar que pode acontecer no cérebro, né? Ali na região do córtex. Que daí seria o primeiro neurônio motor, né? Atingido. Pode ser no tronco encefálico, pode ser na medula espinhal e pode ser no cerebelo, né? E às vezes em áreas mistas ali também. Tudo isso vai trazer as alterações que a gente estudou bastante lá na neuroclínica e depois na neuro aplicada. Alterações que a gente percebe no AVC. A maioria deles vai ter a alteração com a distribuição topográfica de hemiplegia, né? A grande maioria deles, né? É a mais comum.
Pode apresentar a hemiparesia, né, que é a diminuição do movimento por diminuição da força muscular, porque daí não chega o input sensorial lá no músculo, ele não consegue contrair de maneira eficiente, né? Vai ter a hipotrofia, porque ele não vai ter uma mobilidade ou a força para te classificar em um grau 2 para 3, vencendo a gravidade, né? Então ele vai ter essa hipotrofia. E diminuição da função muscular e principalmente a alteração do tônus ali, que a gente mais vai bater na tecla daí quando a gente for trabalhar nesse paciente. Porque a parte que a gente vai mais trabalhar vai ser inicialmente o tônus, né? Porque se a gente não tentar normalizar esse tônus, a gente não consegue melhorar uma coordenação, a gente não consegue melhorar um movimento mais eficiente, a gente não consegue melhorar a amplitude de movimento desse paciente, né? Por quê? Porque se a gente não melhorar o tônus e o paciente apresenta o padrão flexor lá do membro superior, eu tenho que normalizar esse tônus para a gente perder essa espasticidade, né? Então a gente consegue trabalhar isso dentro da água, né? Então assim, a gente tem alguns estudos aí de pós-AVC, né? Eu tenho um estudo de 2015 aqui, bem legal, tá? Que é bem interessante. É um programa de fisioterapia aquática, um paciente pós-AVC. E a primeira coisa, só que também a gente tem que entender e colocar esse paciente na piscina, esse paciente, ele pode apresentar os sintomas que são chamados leves ou aqueles severos, né? Que os leves, eles vão estar associados aos sintomas ali que são transitórios, né? Ou ele pode ficar com uma sequela muito pequena, diferente daquele severo que ele vai ter, não vai ser transitório, os sintomas, né? E vai apresentar os déficits bem mais duradouros, bem mais aquela sequela mais severa que a gente fala em relação à sua funcionalidade, tá? E a gente tem 3 fases, né, pessoal, que é importante para a gente restabelecer aí durante o AVC. Então, o paciente fez o AVC, o AVE, ele vai entrar na primeira fase, que é a fase flácida, que ele vai ser totalmente hipotônico, né? Que é aquela fase aguda. Ele vai fazer a transição da aguda para essa parte de recuperação, né, do tônus. Daí, dessa parte hipotônica, ele sempre vai tentar vir por normotônico, né? Quando ele vem para o normotônico, acontece essa evolução, ela vai vir da parte distal para a parte proximal, ele vai tentar normalizar esse tônus. Passou essa fase, que a gente diz subaguda, que ela vai entrar na fase crônica, ela vai perder aquela hipotonia, tentando trazer para a normotonia, e vai entrar na hipertonia, tá? Então, a hipertonia, daí ele já entra com essa fase aí de espasticidade, né? Essa fase de espasticidade desse paciente é extremamente importante porque é nela que a gente vai trabalhar, fazer toda a parte da fisioterapia para normalizar o tônus e a gente conseguir trazer essa funcionalidade para esse paciente. Então, eu tenho, na verdade, aqui um artigo que eu vou mandar para vocês ali depois, para vocês entenderem, né? Foi feito um estudo publicado em 2015, tá? Uma revista de atenção à saúde, e eles tinham um objetivo ali de pegar esses pacientes, né? E verificar os efeitos que a fisioterapia aquática no pós-AVC teria com impacto na qualidade de vida, na capacidade funcional, velocidade de marcha e ver o que eles conseguiam de conhecimento para isso. Eles fizeram uma metodologia bem legal, tá? Esse estudo é lá do Rio Grande do Sul, né? Um programa de intervenção. Eles selecionaram os pacientes, né? Pacientes foram incluídos na pesquisa de pacientes com diagnóstico de AVC com mais de 6 meses, que pudessem deambular independentemente em suas rotinas diárias.
Depois eles aplicaram um protocolo de qualidade de vida, né, que é o Stroke Specific Quality of Life Scale, o SSQOL, né? Depois esse foi adaptado e traduzido para eles poderem fazer, né? Ele tem 49 itens em 12 domínios, é bem legal esse questionário, que ele é dividido ali para o entrevistado em relação à mobilidade, à produtividade, visão, linguagem, cuidados pessoais, energia, tá? Então, é bem legal, tá? Esse questionário. Quem tem a, quem tiver aquela vontade de entender e buscar esse questionário, né, seria bem legal, tá? Aí o score mínimo é de 49 e o máximo é de 245 pontos, tá? Aí em cima do score eles vão ver como que eles vão classificar esse paciente. Eles fizeram testes de caminhada, né, de 10 metros, depois teste de caminhada de 6 minutos, e depois eles foram colocados para intervenção fisioterapêutica. Nessa intervenção fisioterapêutica, eles fizeram 18 atendimentos para ver qual que seria, né? Fizeram avaliação pré, avaliação pós, para ver o que eles conseguiam de objetivo lá em relação aos efeitos do programa, né? Avaliando a qualidade de vida, a capacidade funcional e a marcha, etc. Tá? A temperatura da água estava sempre entre 33 e 36 graus Celsius, 18 atendimentos de 45 minutos. Tá, pessoal? Importante ele fala aqui, né? Com água na altura do processo chifoide, né? Nível de profundidade escolhido devido a maior estabilidade para o paciente com AVC, comparado com maiores profundidades. E seguindo o programa de fisioterapia aquática para pacientes pós-AVC descrito na tabela 1. Esse é o programa lá. Eles colocam no processo chifoide, se ficar a água muito aqui, o paciente vai ter maior dificuldade, né? Já que ele tem uma alteração da funcionalidade muito muito característica, tá? Então, nesse protocolo aqui, depois vocês vão ver, eles começam lá pelos primeiros objetivos, eles têm alguns objetivos, né? Ele coloca lá, treino de marcha e condicionamento físico. Então, acho que a primeira coisa que eles conseguiram entender é que, obviamente, não tem hoje pegar um paciente que ele teve um AVC, ou qualquer, na verdade, um paciente que teve alguma alteração, principalmente os neurológicos, né, que vão ficar um tempo acamados e que depois vão começar a se readaptar, a gente tem que trabalhar de ambulação e tem que trabalhar a parte de condicionamento, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam uma caminhada de frente, com a descrição ali, o paciente realizava a caminhada de frente na extensão da piscina, tá? Realizando a tríplice flexão dos membros ali, né? Superiores, inferiores, né? E daí era realizado posteriormente o alongamento desses membros inferiores, tá? Ele descreve ali o alongamento de região posterior e anterior da perna, junto com os abdutores e os adutores do quadril. Como é que eles faziam isso? Utilizando um flutuador no tempo de 7 minutos, tá? Daí eles faziam uma facilitação do movimento de dorse e das reações de equilíbrio, com posição de cubos com o método Halliwick. Depois, o paciente realizava a posição de cubos com e sem turbulência, né? Conforme a evolução seria alterado o metacentro. Facilitação de movimento de dorsiflexão, eles faziam uma escovação ali para ajudar na dorse, né? O paciente em flutuação, o terapeuta realiza escovação no músculo tibial anterior e após estimula a contração ativa da musculatura, tá? E fazia isso com a escova durante 30 segundos. Daí fazia uma facilitação também do movimento de tríplice flexão e fortalecimento muscular e estimulação da dorsiflexão, com o padrão BLRH, isometria, extensão, adução, rotação externa, com extensão de joelho, isotônica, flexão, adução, rotação externa com flexão de joelho, paciente com flutuação com o pé de pato
em membro acometido e rotação de tronco e auxílio do terapeuta. E o paciente realizava tríplice flexão. Tudo isso ó, com colete flutuador, o flutuador, o pé de pato, o colete de flutuação, tá? Tudo isso aqui bem descritinho ali. E daí no final ele fazia o resfriamento, que era o Watson, né? Serpenteando ao longo da piscina, que era aquele movimento que a gente trabalha de serpente dentro da piscina lá, né? Pegando o nosso paciente para esse resfriamento, esse relaxamento. Esse é um método, pessoal, muito eficiente para o tratamento fisioterapêutico no pós-AVC. E ele é um básico, né? Ele ainda é bem básico. Obviamente, depois vai ter aumento de carga, de prescrição, aumento do tempo de caminhada, aumento do condicionamento físico, melhor do condicionamento físico, né? Realização dos exercícios ali isométricos, isotônicos, com uma maior resistência, uma maior turbulência, tudo isso para melhorar e facilitar a capacidade funcional desse paciente, tá? E é um protocolo bem legal. Então, assim, a priori, né, a gente coloca esse paciente para deambular na piscina, né? Essa deambulação é bem importante. E aí a gente traz uma série de alongamentos dos membros superiores, dos membros inferiores. Pode ser de forma passiva, né? Ele sempre com flutuador também, eu posso alongar ele com flutuador, né? A gente viu lá na piscina na prática, né? E trazer uma série de flutuação com o paciente ali em decúbito dorsal, né? Colocar esse paciente para flutuar e começar uma inibição do tônus desse paciente, certo? A gente vai condicionar ele, né? Os exercícios, a maioria dos exercícios ali vão trabalhar com os exercícios ativos resistidos, né? Pode ser fazendo o turbilhão, pode ser com o flutuador, a própria, o próprio flutuador, né? De espuma, macarrão. Aqui tem uma flexão alternada dos membros inferiores, coloca a caneleira, posso colocar o peso lá, né? Fazer uma série de repetições, fortalecimento de quadríceps. Opa, peraí, mas como é que eu tenho que tomar cuidado? Vou fortalecer o quadríceps. Eu não posso fortalecer se esse músculo estiver extremamente hipertônico, né? Por quê? Porque no membro inferior, o quadríceps é o músculo que está hipertônico, né? Então, eu normalizo esse tônus e fortaleço esse músculo. Tomar cuidado para não ativar demais o tônus dele, e sim trabalhar a força, né? E não o tônus, porque você tem que tomar cuidado, porque quando você mandar o input sensorial para aquele músculo, ele pode ficar mais hipertônico ainda, né? Tá? Aí, séries de repetições também para fortalecimento de gastrocnêmios, né, que é importante, e tibial anterior na marcha, principalmente, né, do tibial anterior, porque ele vai fazer a marcha ceifante, né, lembram disso? Então tem que tomar cuidado, porque se você fortalecer muito o gastrocnêmio, ele vai fazer mais ainda a queda do pé e a marcha ceifante com a ponta do pé lá vai ficar mais exacerbada. Né? Daí os exercícios de elasticidade de contração isométrica, né? Exercícios de autoajuda, né? Ele mesmo fazendo, ele pega o lado bom e ele pode realizar os movimentos. Isso é bem importante dentro da piscina. Se você tem uma piscina que ela tem escada, é muito legal para você fazer o treino de marcha na escada, né? Você coloca o paciente para fazer a marcha na escada, isso é bem legal. Você consegue ter uma resposta bem interessante, né, na água, porque ele vai ter o peso corporal dele saindo da água, subindo o degrau, né, com a resistência ali da água, tá? Ele vai ter que segurar a musculatura porque vai ter um empuxo, então é bem interessante a gente trabalhar isso. Outra coisa que é importante, a gente sempre citou, eu sempre falei para vocês em cima do nosso paciente, tentar trabalhar com ele exercícios extremamente importantes de funcionalidade em relação à direção, velocidade e aquela nossa velha premissa, né?
que eu cansei de falar para vocês lá na, na aula de amplitude, trabalhando a amplitude total, direção que é sempre na diagonal e a velocidade dependendo do tom, né? Isso é bem importante, isso a gente trabalha muito com o CABAT, né? Trabalhando em cima da facilitação neuromuscular proprioceptiva com esse paciente. Tem resultados, nossa, extremamente interessante. E também junto a gente pode fazer micromobilizações, né? Aquelas micromobilizações ali nas extremidades, tanto de membro superior, espástico, membro inferior, né? Para reeducação também desse paciente. E pessoal, uma coisa que estava passando batido aqui, que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, é em relação ao tônus postural desse paciente, né? A gente tem que trabalhar muito a postura desse paciente, né? A maioria das vezes ele vai entrar não numa hipertonia desse tronco, mas às vezes numa hipotonia. Então ele não vai ter a sustentação, a gente vai ter que manter, né, esse tônus da coluna dele extremamente é, alinhado, né, sem reflexão, sem atualização do corpo. É extremamente importante a gente fazer uma reeducação postural nesse paciente, tá? E no artigo lá eles jogavam, foi realizado como o resfriamento e relaxamento Watson, mas eu posso fazer o BLRH também, né? Posso fazer outras é, alternativas em relação ao resfriamento, ao relaxamento desse paciente, tá? Tudo que for para finalizar, né, eu posso utilizar esses métodos aí para a gente poder trabalhar. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês agora, de um tratamento fisioterapêutico. Eu vou passando ele rapidinho para a gente não ficar muito tempo atrelado ao vídeo, né? E eu vou citando ali as considerações importantes em relação